Não é porque a gente não viu, né, as criaturas de Bird Box em nenhum momento do filme que não seja possível descobrir o que elas são. E sim, finalmente saiu a imagem dessas criaturas. Vamos ver. Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. Você viu o filme Bird Box? Provavelmente sim, né? E por isso você tá aqui pra ver esse vídeo. Mas mesmo vendo o filme, você não viu as criaturas do filme. Que coisa, hein? Vacilo, Netflix, fala sério. Pra quem não sabe, galera, todos que viram essas criaturas foram levados ao suicídio. Ou seja, afinal das contas, né, talvez seja por isso que a Netflix não mostrou isso pra gente, né? Afinal, galera, saca só, o filme foi visto por 45 milhões de pessoas. Já pensou? Seria suicídio nível Thanos. Chega de enrolar. A entidade, ou monstro, se você quiser, não sei como é que você vai chamar isso, é predominante em todo o filme, galera, mas nunca ela é mostrada na tela. A gente sabe que a criatura tá ali por conta de sombras, aqueles ventos fortes, sussurros, enfim. Apesar das criaturas não terem aparecido no filme, a única imagem que a gente vê dessas criaturas são aqueles desenhos bem assustadores do Gary. Mas, finalmente, a imagem de como seria essa criatura foi divulgada oficialmente. Saca isso. O roteirista de Bird Box, Eric Heiser, ele, durante uma entrevista com o Bloody Disgusting, disse que as criaturas iriam fazer sim uma aparição física no filme, mas foram cortadas por várias razões. Uma delas seria que a horrível cara de bebê que essa criatura teria fez com que a Sandra Bullock risse sem parar. Esse seria o monstro que apareceria, saca só. Eu não sei se você também iria rir disso aí, cara. Eu acho que cada um reage de uma forma diferente. Mas por que esse bebê nunca foi usado? A diretora do filme, Susanna Bayer, ela explicou que a decisão de nunca ver os monstros fazia muito mais sentido do que mostrar ele, né? Ela disse, abre aspas, o que quer que esses seres sejam, eles tocam em seu mais profundo medo. Todo medo mais profundo vai ser diferente em cada pessoa. Fecha aspas. E isso faz todo sentido no filme. As criaturas mostram o medo de cada pessoa. E eu acho que a explicação por que são essas criaturas vai muito além dessa imagem divulgada. Eu vou mostrar agora tudo que a gente já descobriu sobre essas criaturas do Bird Box. A primeira coisa que a gente tem que saber é que não é a criatura, e sim as criaturas no plural. Porque os personagens do filme se referem a essa entidade que ameaça extinguir a humanidade como eles, no plural. Muita gente comparou Bird Box com o outro filme, né? Fim dos Tempos, do Shyamalan. Só que nesse filme é a natureza que decide acabar com a humanidade, liberando toxinas no ar que leva as pessoas a se matarem, a cometerem suicídio. É parecido, é. Mas sim, Bird Box o que faz com que as pessoas cometam suicídio não são toxinas, e sim essas criaturas místicas. E como raios essas criaturas fazem com que as pessoas cometam suicídio? Não sei. Basicamente é magia. Sim, cara, exatamente, magia. Quer uma resposta melhor? Magia combinada com alucinações audiovisuais específicas para a pessoa que tá vendo essa criatura. Você vai ver e ouvir algo diferente de mim e eu diferente de você. A gente percebe que as criaturas tentam seduzir as vítimas através das vozes de pessoas conhecidas e até que já morreram, como aconteceu com a Mallory lá no final do filme, que tava ouvindo as vozes do Tom e do Douglas. E no início do filme, a esposa do Douglas, na hora que vai se suicidar, ela menciona o nome da mãe, que tá morta há 10 anos. Então esses sussurros são de pessoas que já morreram também. E uma outra característica importante a ser dita é que cada vítima que entra em contato com as criaturas, além do delírio, né, que começa a sofrer até elas se matarem, algumas delas reagem de forma diferente. De uma maneira assim menos insana, né, até aquela vontade louca de se suicidar. Quando a irmã da Mallory vê as criaturas no início do filme, né, os olhos dela abrem e ela começa a tremer, a chorar. E ela diz, que porra é essa? Você viu? Ali era presumível que ela tivesse visto o pai dela e da Mallory, que já tinha morrido, né? Mas apesar dela não ter dito diretamente isso. E algumas pessoas são imunes às criaturas. Ou seja, algumas pessoas veem os monstros e não se suicidam. E pior, essas pessoas passam a adorar essas criaturas a ponto de trabalharem para elas, forçando as pessoas normais a tirarem as vendas dos olhos e enxergarem essas criaturas. Parece loucura, né? E é. Essas pessoas são loucas, de hospício mesmo. E as pessoas aparecem em alguns momentos do filme. Um desses malucos dá algumas pistas pra gente sobre como esses malucos agem. É um maluco informante. Ele diz que os loucos não são levados ao suicídio pelas criaturas, mas ele não diz o que o louco significa. Que tipo de loucura? Pode ser esquizofrenia, pode ser, sei lá, pessoas drogadas. De qualquer forma, dá pra ver que o Gary foi uma dessas pessoas escolhidas pelas criaturas. E ele não era louco de hospício quando chegou na casa. E foi ele, como eu disse, o único a fornecer desenhos de como são essas criaturas. Mas é interessante, galera, que todos os desenhos que ele fez são diferentes um do outro. Aqueles papéis todos que ele botou, nenhum deles era igual um ao outro, né? Porque as criaturas são, sim, todas diferentes
ou mudam de forma até certo nível. Mesmo assim, pelos desenhos dele, é possível ter uma ideia do que realmente elas são. Na verdade, galera, a gente tem sim uma ideia do que os desenhos do Gary foram inspirados. E eu tô falando de um dos pais da ficção científica horror americano, H.P. Lovecraft. Lovecraft foi o cara que tinha um estilo assim sombrio, e ele desenhou monstros, cara, horripilantes, né, que viriam a ser conhecidos como Lovecraftianos. E aqueles monstros que o Gary desenhou lembram muito os monstros Lovecraftianos, ou seja, criados por H.P. Lovecraft. E um dos desenhos dele deixou isso bem claro, galera. Ele fez um desenho assim bem nítido de um monstro com tentáculos no rosto. E essa característica desses tentáculos no rosto é mais proeminente em um dos monstros mais conhecidos do Lovecraft, o Chulo. Eu não tô dizendo que as criaturas são literalmente o Chulo, mas por conta do desenho do monstro com esses tentáculos aí na cara, a gente tem certeza de que as criaturas são, assim, tipo, até certo nível, inspirados nesse monstro, que é muita semelhança. E se liga nisso se você não tá satisfeito com isso até agora. A semelhança não fica só na aparência, que por si só já é muito parecido. Nas histórias do Lovecraft, as pessoas que viam o Chulo ficavam loucas. Essa criatura era tão gigante, tão assustadora, que a mente humana não tinha condição de compreender ela. Ou seja, a mente humana que se deparasse com esse monstro, sendo uma verdade, né? Ou ela se matava, né? Porque não compreendia, ou acabava vendo beleza nela. Então, partindo do princípio que a criatura pareceria com o rosto de um bebê gigante e ao mesmo tempo, né, foi ilustrado pelo Gary em um monstro inspirado numa criatura do Lovecraft, a gente chega à conclusão que as criaturas realmente aparecem de formas diferentes para cada um. E com essa inspiração nos desenhos do Lovecraft, a mente humana, né, por não compreender o que tá vendo, da forma que tá assimilando essa visão, é levada ao suicídio. Então, por mais que a imagem que a gente fosse ver, que sairia pra gente no filme, fosse desse bebê assustador, não seria exatamente esse bebê assustador pra todo mundo, mas seria uma baita de uma visão, porra, horripilante pra gente ver nesse filme. Valeria a pena. Eu acho que seria legal aparecer isso aí, enfim. Nerd, muito obrigado. Não esquece o joinha, porque o seu joinha é fera, ajuda demais. Clica também para compartilhar, porque você vai colocar a gente no em alta, vai ajudar muito. E se você ainda não é inscrito no Ei Nerd, clica aqui, se inscreve com o sininho, vários vídeos nerdinhos para você todos os dias. Vídeos mastigados, análise com super-heróis, animes, mangá, tudo para você. Obrigado de verdade, não esquece o sininho para você receber o aviso aí, hein? Até a próxima, fui!